No alto da laje de sua imponente mansão, Santiago Montenegro observava a cidade que, à distância, parecia tão pacífica, mas que trazia consigo os fantasmas do seu passado. Com a expressão séria e olhos fixos no horizonte, ele carregava no semblante os traços de um homem marcado pelas tragédias da vida. Seus pensamentos eram sombrios, como a escuridão que envolvia sua casa todas as noites. Ali, no topo de sua solidão, ele revivia memórias que jamais o deixavam em paz. Santiago não foi sempre assim. Anos atrás, era um homem apaixonado, cheio de esperança e amor pela vida. Lara, sua esposa, era o centro de seu universo. Ele amava com todo o seu ser, mas a decepção que viria a seguir o transformou para sempre. Durante o pior momento de sua vida, enfrentando acusações injustas após um acidente fatal em uma de suas fábricas, Santiago descobriu que Lara o traía com seu melhor amigo. A traição o destruiu. Ele não apenas perdeu a mulher que amava, mas também a confiança em todas as pessoas ao seu redor. Desde então, Santiago tornou-se um homem amargurado e isolado. Ele se refugiou em sua mansão, localizada na área mais alta e afastada da cidade. Todos o temiam. Para os moradores, ele era mais do que um homem rico e poderoso, era uma figura quase mítica, cercada por histórias de amargura, tragédias e suspeitas. Muitos ainda o culpavam pelo acidente de sua fábrica, que deixou diversas famílias prejudicadas e marcou profundamente a cidade. Quando ele aparecia, o que era raro, sua expressão carrancuda e seu semblante de mau humor pareciam afastar qualquer um que ousasse se aproximar. Seus poucos momentos fora da mansão, eram a bordo de seu carro preto, imponente com vidros escuros, que escondiam sua presença. Era como se ele quisesse se desconectar do mundo, observar sem ser visto, controlando tudo de longe. Foi em uma dessas raras saídas que algo inesperado aconteceu. Ao passar por uma estrada próxima ao centro da cidade, Santiago avistou o Sr. João, um homem humilde, com a expressão abatida pelo peso das dificuldades da vida. Ao seu lado estavam sua esposa e 3 filhos, 2 pequenos garotos, e Angélica, a filha mais velha, com apenas 20 anos. Eles caminhavam pela estrada, provavelmente voltando de mais um dia de luta por sobrevivência. Os olhos de Santiago, escondidos atrás dos vidros escuros, se fixaram em Angélica por alguns segundos. Havia algo nela que o deixou intrigado. Talvez fosse a maneira como ela carregava o semblante de força, mesmo diante das adversidades. Talvez fosse a delicadeza que contrastava com o ambiente duro e desolado ao seu redor. Ou talvez fosse algo que ele não conseguia explicar, mas que o fez continuar pensando nela mesmo depois de ter passado por aquela família. Sem saber, Angélica havia capturado a atenção de um homem que, até então, parecia incapaz de se importar com qualquer coisa além de suas próprias dores. Angélica era o retrato da inocência e da pureza. Jovem, com apenas 20 anos, nunca havia se relacionado com ninguém. Não por falta de beleza, pelo contrário, sua delicadeza e traços suaves chamavam a atenção de quem a olhava, mas por ser extremamente reservada e focada na sobrevivência de sua família. Angélica passava seus dias trabalhando arduamente na pequena plantação ao lado de seus pais, enfrentando o calor e o cansaço com determinação. Era uma guerreira silenciosa, carregando nos ombros responsabilidades muito maiores do que sua pouca idade deveria permitir. A família de Angélica vivia na extrema pobreza, mas encontrava na plantação seu único sustento. João, seu pai, era um homem honesto e trabalhador, que fazia o possível para manter a dignidade da família, mesmo em meio às dificuldades. Sua esposa, com saúde fragilizada, cuidava das crianças menores, enquanto Angélica se tornava a base de força e esperança para todos eles. No entanto, essa frágil estabilidade foi destruída quando uma seca implacável atingiu a região. Sem chuva, a terra secou, e a plantação em que trabalhavam foi completamente devastada. O alimento que sustentava a casa desapareceu, e, em pouco tempo, eles se viram sem nada, nem mesmo um pedaço de pão para colocar na mesa. A fome começou a mostrar suas garras cruéis. Os pequenos choravam à noite, fracos e famintos, enquanto João e Angélica se revezavam em buscas desesperadas por algo que pudessem comer ou vender. Angélica, determinada a ajudar, começou a sair sozinha, batendo de porta em porta na cidade em busca de emprego. Mas o cenário era desolador.
A cidade estava mergulhada em uma crise profunda, e ninguém tinha algo para oferecer. Era como se a seca não tivesse atingido apenas as terras, mas também as esperanças das pessoas. Angélica retornava para casa todos os dias com os olhos marejados, mas sem jamais perder a compostura diante dos irmãos, que ainda precisavam dela como um pilar. O tempo foi passando, e a situação ficou insustentável. João, sentindo-se impotente vendo sua esposa e os filhos mais jovens definharem diante da fome, tomou uma decisão desesperada. Ele saiu de casa no meio de um temporal, sem rumo certo, andando pelas ruas com os olhos cheios de lágrimas e o coração pesado. Sua mente estava tomada por um único pensamento: fazer qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa, para salvar sua família. Foi então que o destino interveio. O carro preto de Santiago Montenegro apareceu na rua, como uma sombra que se movia lentamente. O veículo imponente sempre chamava atenção, mas ninguém nunca sabia quem estava dentro dele. João reconheceu o carro imediatamente. Toda a cidade conhecia a fama de Santiago, mesmo que poucos tivessem coragem de falar com ele. Para surpresa de João, o carro parou ao seu lado. O vidro escuro desceu lentamente, revelando Santiago em seu habitual semblante sério, quase inabalável. O vidro desceu, e Santiago, sem dizer uma palavra, fez um gesto para que João entrasse. Dentro do carro, o silêncio era pesado. A presença de Santiago era intimidadora, e João mal conseguia olhar para ele. Santiago, com sua voz grave e firme, perguntou: "O que te trouxe às ruas no meio dessa chuva? Costuma andar por aí no meio de chuva com essa expressão de desespero?" João respirou fundo e, com a voz trêmula, explicou a situação: a seca, a plantação destruída, a fome dos filhos pequenos. Contou tudo, com detalhes que revelavam sua dor e sua incapacidade de encontrar uma solução. Santiago ouviu em silêncio, sem demonstrar qualquer reação. Quando João terminou, o milionário permaneceu pensativo por um momento, olhando pela janela como se estivesse avaliando algo. Finalmente, ele quebrou o silêncio. "Eu posso te ajudar." Os olhos de João se encheram de esperança, mas a expressão de Santiago permanecia indecifrável. Ele continuou: "Vou te fazer uma proposta. Mas quero que entenda que não há volta. Pense bem antes de aceitar." João, ansioso e confuso, apenas acenou com a cabeça. "Eu quero sua filha", disse Santiago, com a voz fria e direta. "Pago a você uma quantia que resolverá seus problemas e ainda garanto uma ajuda mensal para que nunca mais passe fome." João ficou paralisado. As palavras de Santiago soaram como um golpe, deixando-o dividido entre a culpa e a necessidade desesperada de salvar sua família. Por que Santiago queria Angélica? O que ele faria com ela? Essas perguntas ecoavam em sua mente, mas, olhando para a realidade que vivia, ele sabia que não tinha muitas opções. Santiago, percebendo a hesitação de João, completou: "Não estou pedindo uma decisão agora. Pense bem. Mas saiba que, se aceitar, sua filha terá tudo o que precisa. Ela nunca passará fome ou frio, e sua família estará segura." Com essas palavras, Santiago deu sinal para que o motorista parasse o carro e abriu a porta para João sair. "Decida logo", disse Santiago antes de o carro arrancar novamente. João ficou ali, parado na rua, com a mente em conflito. O que deveria fazer? Aceitar a proposta de Santiago e garantir a sobrevivência de sua família, ou rejeitar e arriscar a vida dos filhos menores? Enquanto isso, Santiago seguia no carro, com os olhos fixos na estrada. Mas, dentro dele, algo parecia diferente. Suas intenções ainda eram um mistério, até mesmo para ele. A decisão que João tomaria não apenas mudaria sua vida, mas também a de Angélica, e o destino de todos eles. João voltou para casa com passos pesados e o coração dilacerado. Ele abriu a porta da humilde casa e se deparou com a cena que vinha tentando evitar a todo custo. Sua esposa estava deitada na cama, pálida e fraca, enquanto os 2 filhos menores choravam baixinho de fome. Angélica, mesmo debilitada, fazia o possível para acalmar os irmãos, mas o cansaço já começava a pesar em seus ombros frágeis. João sentou-se à mesa, olhando para sua família com olhos marejados.
Angélica percebeu a expressão estranha no rosto do pai e se aproximou, preocupada. Pai, o que aconteceu? Por que o senhor está assim? Perguntou ela, tentando esconder sua própria fraqueza. João suspirou profundamente, sentindo um nó na garganta. Não sabia como dizer aquilo, mas não podia mais esconder. Sua mente estava dividida entre o amor e a culpa. Angélica, começou ele, com a voz trêmula. Eu encontrei uma solução. Algo que pode nos salvar. Angélica franziu a testa, confusa. O que o senhor quer dizer? Ele evitava olhar diretamente para ela, como se a vergonha o estivesse esmagando. Finalmente, ele criou coragem e contou sobre o encontro com Santiago Montenegro. Contou sobre o carro preto, a proposta, o dinheiro e o preço. Angélica ouviu tudo em silêncio, mas sua expressão foi mudando à medida que as palavras do pai atingiam seu coração. Quando ele terminou, as lágrimas escorriam pelo rosto de João. Ele quer me comprar? Como se eu fosse um objeto? Angélica perguntou, incrédula e cheia de raiva. João abaixou a cabeça, incapaz de responder. Eu sei que é cruel, minha filha. Mas olhe ao redor. Estamos à beira da morte. Sua mãe, seus irmãos. Não sei o que fazer. A raiva de Angélica crescia, mas junto a ela, havia algo mais profundo, a dor de ver sua família naquela situação. Ela olhou para a mãe, que tossia baixinho, e para os irmãos, que nem forças tinham para chorar alto. A realidade cruel da fome e da miséria era mais forte do que seu orgulho ou seu medo. E o que ele vai fazer comigo, pai? Perguntou Angélica, com a voz firme, mas carregada de desespero. João balançou a cabeça, as lágrimas correndo sem controle. Eu não sei, Angélica. Ele não disse. Só garantiu que você teria tudo o que precisa. Por um momento, Angélica fechou os olhos, como se estivesse lutando contra seus próprios pensamentos. Ela sabia que sua vida mudaria para sempre, mas, no fundo, sentia que não tinha escolha. Se é isso que ele quer, então o Senhor pode me vender. Pelo menos vocês terão uma chance. As palavras dela partiram o coração de João, mas ele sabia que, por mais difícil que fosse, aquela era a única forma de salvar sua família. Ele a abraçou, chorando como nunca havia chorado antes, e prometeu que um dia tudo ficaria bem. A viagem até a mansão de Santiago foi silenciosa. João segurava a mão de Angélica com força, como se quisesse protegê-la do que estava por vir, mas, ao mesmo tempo, sentia que a estava entregando para o desconhecido. Quando chegaram, a visão da enorme mansão isolada causou um arrepio em Angélica. O lugar era imponente e frio, cercado por um ar de mistério e solidão. Ao chegarem, João tocou o interfone e avisou que era ele, e que havia levado a filha que o senhor Santiago havia pedido. Santiago foi até a entrada, com seu olhar penetrante e carrancudo. Ele parou no portão, com as mãos nos bolsos, observando-os se aproximarem. Sua expressão era séria, quase ameaçadora, e Angélica sentiu o coração acelerar. Tudo nele parecia sombrio, desde as roupas escuras até o modo como ele se portava. João entregou Angélica com lágrimas nos olhos. Ele mal conseguiu olhar para Santiago, enquanto recebia o dinheiro e guardava nos bolsos com mãos trêmulas. Antes de partir, João segurou o rosto de Angélica e disse, entre soluços: Me perdoe, minha filha. Eu só quero que você fique bem. Angélica o abraçou, mas não conseguiu responder. A dor era maior do que qualquer palavra. Quando João finalmente se foi, ela ficou ali, sozinha, sentindo-se mais vulnerável do que nunca. Santiago, que havia observado tudo em silêncio, deu um passo à frente. Seus olhos encontraram os dela, e Angélica sentiu um misto de medo e confusão. Ele não disse uma palavra, apenas manteve aquele olhar intenso, como se estivesse tentando decifrá-la. Entre, disse ele, finalmente, com sua voz grave e firme. Angélica hesitou por um momento, mas sabia que não tinha escolha. Com o coração batendo forte, ela cruzou os portões da mansão, adentrando um mundo completamente desconhecido. O silêncio entre os dois era quase sufocante. Enquanto Santiago caminhava à frente, Angélica o seguia, tentando não demonstrar o medo que a consumia.
A grandiosidade da mansão contrastava com a frieza de seu dono. Cada detalhe parecia projetado para intimidar, desde os lustres enormes até os corredores escuros. Santiago finalmente parou em frente a uma porta e abriu. "Este será seu quarto", disse ele, sem olhar para ela. Angélica entrou e se deparou com um ambiente luxuoso, algo que nunca imaginou que poderia ser seu. Mas, ao invés de conforto, tudo aquilo parecia uma prisão. "Por que o senhor fez isso?" perguntou ela, finalmente, quebrando o silêncio. Santiago a encarou, mas sua expressão continuava indecifrável. "Tome um banho e descanse. Você terá suas respostas quando for o momento", respondeu ele, antes de sair e fechar a porta. Angélica ficou ali, sozinha, com 1000 perguntas e nenhuma resposta. Quem era realmente Santiago Montenegro? E o que ele queria com ela? Por mais que sua mente estivesse cheia de dúvidas, uma coisa era certa: sua vida jamais seria a mesma. Angélica olhou ao redor do quarto luxuoso. O contraste entre sua vida de pobreza e aquela nova realidade era quase insuportável. As cortinas eram feitas de tecidos finos, as paredes adornadas com detalhes dourados, e a cama era tão grande e confortável que parecia feita para uma rainha. Caminhando até a suíte do quarto, ela encontrou um banheiro brilhante, com um espelho enorme, uma banheira reluzente e toalhas macias. Angélica hesitou por um momento antes de se permitir tomar banho. A água quente escorria por sua pele, aliviando temporariamente o peso do medo e da incerteza. No entanto, ao terminar, ela se viu diante de um problema: a única roupa que tinha era o vestido pobre e rasgado que usava antes. Relutante, vestiu-o novamente, sentindo-se ainda mais pequena naquele lugar tão opulento. Enquanto ela ainda se perguntava o que seria de sua vida ali, uma batida na porta a fez dar um salto de susto. Antes que pudesse responder, a porta se abriu, e uma mulher bem vestida entrou. "O senhor Santiago está esperando você para o jantar", disse a mulher com um tom profissional, mas frio. Angélica sentiu o estômago revirar. Será agora que ele vai cobrar pelo pagamento dele? Pensou, enquanto uma onda de medo percorreu seu corpo. Sem alternativa, ela seguiu a empregada pelos longos corredores da mansão, tentando acalmar sua mente cheia de pensamentos sombrios. Quando chegou à sala de jantar, Angélica encontrou Santiago já sentado à mesa. Ele estava com sua expressão habitual, fria, carrancuda e impenetrável. A mesa era grande, com uma refeição farta que parecia preparada para um banquete. No entanto, havia apenas 2 lugares. "Sente-se", coordenou ele, sem sequer olhá-la diretamente. Angélica hesitou, mas acabou obedecendo. Ao sentar-se, ela olhou para Santiago, tentando entender o que ele pretendia. O silêncio entre eles era sufocante, e o medo crescia a cada segundo. "O que você quer de mim?" Angélica perguntou, com a voz firme, mas o coração disparado. "Se está pensando em fazer algo comigo, é bom saber que eu vou gritar." Santiago finalmente levantou os olhos para ela, e o peso de seu olhar a fez congelar. Ele parecia irritado, mas ao mesmo tempo, havia algo mais em sua expressão, algo que Angélica não conseguia decifrar. "Fique quieta, sente-se e coma", disse ele, com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Angélica engoliu em seco, mas o medo e a fome a fizeram obedecer. Ela começou a comer, hesitante no início, mas logo foi tomada pela necessidade. Comia rápido, de maneira desajeitada, como se temesse que a comida fosse desaparecer. Santiago a observava em silêncio, ainda com sua expressão carrancuda, mas por dentro algo o intrigava. Havia algo cativante na simplicidade e na fragilidade dela, e ele não conseguia desviar os olhos. Por um momento, ele se perdeu em pensamentos, mas rapidamente recuperou sua postura rígida, escondendo qualquer traço de emoção. Depois do jantar, Santiago levantou-se e pediu que Angélica o seguisse até seu quarto. Ela hesitou, o medo voltando a dominá-la, mas acabou obedecendo. Ao chegarem, ele parou na porta, olhando-a com a mesma intensidade de antes. "O que você quer comigo?" Angélica perguntou, dessa vez com mais medo na voz. Ela viu um objeto pequeno sobre uma mesa próxima e, movida pelo instinto de sobrevivência, agarrou-o, segurando-o na frente do corpo como uma arma. "Se você tentar alguma coisa, eu vou gritar."
Ameaçou, tentando parecer corajosa, mas sua voz denunciava o pânico. Santiago, impassível, deu um passo à frente. Solte isso, ordenou, com um tom frio. Angélica balançou a cabeça, recusando-se a ceder. Ele se aproximou ainda mais, e ela tentou atingi-lo com o objeto. Mas ele foi mais rápido. Segurou seu braço com força, mas sem machucá-la, e trouxe-a para perto. Seus rostos ficaram a centímetros de distância, e Angélica sentiu o coração disparar, tanto pelo medo, quanto pela estranha sensação que o olhar dele provocava. Solte, disse-lhe novamente, dessa vez mais baixo, mas com um tom que fazia sua ordem parecer inquestionável. Angélica tentou resistir, mas acabou soltando o objeto. Me solta, pediu, a voz quase um sussurro. Santiago segurou seu olhar por um momento, como se estivesse tentando entender algo nela. Então, lentamente, ele a soltou. Pare com essas frescuras, disse, com um tom de impaciência. Ei pessoal, tenho uma novidade incrível para vocês. O primeiro e-book do canal está disponível. O título é Segredos da Fazenda, Renascendo no Amor, um romance que vai mexer com suas emoções. Imagine um fazendeiro viúvo, endurecido pela vida, e uma jovem da cidade grande, cheia de problemas e completamente fora de sua zona de conforto. Quando seus caminhos se cruzam na fazenda, nasce uma história cheia de faíscas, segredos e reviravoltas emocionantes. Este livro é para você que ama romances intensos, cheios de drama e momentos de tirar o fôlego. Quer saber como esses dois opostos encontram o amor? Só posso dizer que essa história vai te prender do início ao fim. Está disponível na Amazon por apenas R$ 5,99. Corre garantir o seu e viva essa história emocionante com a gente. Ah, e se você curtir, deixa sua avaliação. Ela é super importante. O link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero lá.